Olá, sejam bem-vindos para mais uma Vacina do Pensamento. Nós hoje temos connosco o Pedro Silva, professor catedrático de Matemática, meu amigo há muitos anos, ex-xadrezista, foi aí que nos conhecemos, e, e que hoje decidiu partilhar connosco as suas vacinas do pensamento. Muito obrigado, Pedro. Olá, seja bem-vindo. Olá, Inês. Obrigado. Sabes que para mim é muito interessante poder também trazer um matemático, porque há sempre assim um certo misticismo, uma certa. Queremos saber quais foram as vacinas que os matemáticos terão tomado. Há sempre assim uma ideia do matemático não ser muito racional. Bem, ok, é um mito, tudo bem. Mas, antes de começarmos a falar, deixa-me fazer-te uma pergunta que eu acho que eu nunca tive a oportunidade de fazer a um matemático. Há muitos anos atrás eu estava a ler uma crónica no Expresso e fiquei fascinado quando descobri que andam uns senhores, há não sei quantos anos, a tentar resolver o teorema de Fermat. Pronto. E, pelos vistos, a coisa tinha sido resolvida. Correto. E pronto, e eu fiquei a olhar para aquilo, porque aquilo da por cima, a explicação do teorema de Fermat eram volumes atrás de volumes, era uma coisa absurda, e o senhor tinha dedicado anos da sua vida para conseguir explicar o teorema de Fermat. Isto leva, pronto, à pergunta fundamental que é um teorema. O que é um teorema? É uma vacina? É uma doença? É um vírus? É uma bactéria? O que é um teorema? Explica. Dentro deste quadro. Ora bem, um teorema é uma afirmação que nós podemos demonstrar. Temos a capacidade de convencer os outros de que aquilo é de facto verdade. Claro que para que a coisa funcione é preciso que nós e os outros estejamos de acordo em relação ao a priori. Não é? Àquilo, ao território comum que estamos dispostos a partilhar, aquilo que estamos dispostos a aceitar. E depois, estipulando essas regras, não é? Então uma demonstração, digamos, é algo que pode ser validado desse ponto de vista. E E é nesse sentido que eu te pergunto, aquilo pode ser uma carreira. Pelo que eu percebi, um teorema como o de Fermat pode ser quase uma carreira, não é? É uma coisa que dura muito tempo. o tema de Fermat tornou-se uma questão pessoal para muitos matemáticos. Tem uma história muito interessante, porque o Fermat era um matemático amador, digamos. Ele de facto trabalhava no campo judicial, era juiz. E coisa na França do século XVIII, mas pronto, ele correspondia-se com vários matemáticos importantes da época e ele próprio tinha demonstrado uma série de resultados. Então, numa das cartas, e essencialmente muito do que acontecia na altura passava-se não é, por via epistolar, as pessoas escreviam umas às outras, não havia internet, e pronto, e ele faz depois referência a qualquer coisa que aparece como uma anotação num livro que ele tinha, como dizendo, eu enfim, consegui uma demonstração muito bonita para isto, mas enfim, este espaço é demasiado pequeno para escrever lá aqui. E depois ele morreu e nunca se soube se ele tinha demonstrado ou não. Portanto, o teorema de Fermat era entre aspas, até o Andrew Wiles se ter provado realmente no fim do século XX. Em que ano é que foi? Em que é Foi que... nos anos 90, não me lembro Pois eu exatamente. também tenho uma ideia que li nessa altura, pois, também tenho uma ideia que foi nessa altura. Pronto. Entretanto, depois tornou-se quase uma obsessão. Não é que fosse, que fosse aquele tipo de problema que ia ter grandes consequências para o progresso da humanidade. Não. Mas tornou-se quase uma obsessão e para muitos matemáticos. E na maior parte dos casos, as pessoas conseguiam progressos, mas não conseguiam chegar à solução final. E pronto, finalmente lá com o Wiles, digamos que a humanidade viu coroado esse esforço, não é esse ato de orgulho que era assim, vamos lá, temos que demonstrar isto, temos que esclarecer se isto é mesmo verdade ou não. Sabes que chegou até a fazer-se um musical sobre a demonstração do teorema de Fermat. Engraçado, não fazia a menor E ideia. chegou a ser encenado aqui no Porto. Eu assisti. Ai sim, não fazia ideia, que engraçado. Se eu soubesse, Não, tinha ido assistir. o encenador foi um professor da Faculdade de Economia aqui do Porto, foi tomar adaptação de uma coisa. Completamente ao lado, não fazia ideia. E então aquilo houve pai três sessões ali no edifício da antiga Escola Normal do Porto, ali perto de Santa Catarina.
Já estou. a alegria e coisa. Pronto, então. Foi a única vez que eu vi um musical, Da imagina. música, a partir da matemática, a partir de Exato. um teorema. Bem, indo agora diretamente ao nosso assunto, as vacinas de pensamento, o que é que poderá ser então para ti uma vacina de pensamento? A matemática poderá ser, não será? Diz-me, como é que tu conceptualizas esta ideia de vacina de pensamento? Eu acho a ideia muito interessante. Acho que, por exemplo, eu ouvi a tua apresentação e uh, os indivíduos que tu escolheste, eu poderia ter escolhido também, sobretudo o Freud e o Marx, que foram importantes também para mim, mas obviamente não quero estar a falar de coisas que tu falaste, vou falar de outras. Sim, tudo bem. E às tantas, olha, vou começar por falar de algo que tem a ver com a matemática, neste caso com a matemática, com a informática, e para mim foi importante e tem sido importante mesmo. Até na própria relação que eu tenho com o meu trabalho. E aquilo que eu vou falar, ora bem, aqui há dois primos, não é? Enfim, que é o Alan Turing na informática e o Kurt Gödel na lógica matemática. Eles fizeram basicamente coisas parecidas, em ambientes um bocado diferentes. Eu vou optar por falar do Turing, porque a maior parte das pessoas suponho que será mais apelativo falar da informática, do efeito que tem na informática, do efeito que tem, digamos, na formalização da matemática através da lógica. Mas também podes falar de Gödel, não tem problema. Sim, mas não valia a pena falar dos dois, não é? Porque pronto, eles acabam mais ou menos à mesma altura, isto é a princípio dos anos 30, acabam por obter resultados que são efetivamente semelhantes, e usando basicamente a mesma ideia. Pronto, mas portanto, na versão do Turing, o que é que o Turing mostra? O Alan Turing basicamente mostra isto. Ora bem, se um computador é isto, então há certas coisas que um computador nunca vai conseguir fazer. Claro que todos nós já temos a certeza que há certas coisas que um computador nunca vai fazer. Não, mas a questão é que ele demonstra que há certas digamos, atividades ligadas à matemática e à algorítmica, pronto, que um computador nunca vai conseguir fazer, apesar de isso ser, à partida, verosímil, pudesse acontecer. E faz uma demonstração matemática desse facto. Porquê é que isto, para mim, constitui uma vacina? Uma coisa com que eu embirro bastante é aqueles excessos do positivismo do século XIX, que achavam, não é, que a ciência tinha o poder de resolver todos os problemas, que a nossa todo o nosso percurso ia ser ali um progresso ilimitado. Enfim, os amanhãs que cantam não existiram só na política, também existiram a este nível. E ainda hoje nós assistimos a isso, por exemplo, agora a situação que nós vivemos, por exemplo, a história das vacinas, não é? Pronto, eu acho que estamos a entrar numa era do obscurantismo. Nós estamos a caminhar para uma era do obscurantismo. Plenamente de acordo. Tu tens pessoas, não é, que renegam de todo o espírito científico, tens outras pessoas, não é, que demonstram uma crença, uma confiança fanática quase, não é, que não admite discussões, não podes contemplar nada. Mas os dois extremos. Pronto, eu acho ambos detestáveis, obviamente. Claro. Pronto, e então, eu estou muito grato ao Turing e ao Gödel, não é, por terem efetivamente demonstrado as limitações a que a ciência, seja num caso a informática, seja no outro caso, digamos, a lógica, ou seja, enfim, ou a capacidade de formalizarmos as coisas a nível lógico, para abarcar tudo aquilo que é digamos, que é o objeto do nosso estudo, do nosso interesse, do nosso trabalho. E para mim é uma vacina contra essa crença exagerada na ciência. Pois, essa arrogância, essa crença, pois, percebo. Eu estava aqui a pensar e de certa maneira, porque eu estava, de repente fiz aqui uma associação a uma famosa frase do Freud. O Freud
tinha coisas muito boas, mas também era bastante narcisista, não é? Pronto. E uma das coisas que ele disse em relação da psicanálise é que a psicanálise tinha dado mais uma machadada no ego ocidental. Um tinha sido Copérnico, que tinha descentrado, tinha mostrado que o planeta, que a Terra afinal não era o centro do mundo, do universo. O outro tinha sido o Darwin, por ter mostrado que nós éramos uma espécie como outra qualquer, portanto não éramos um animal assim tão especial quanto isso. E o terceiro tinha sido o Freud, a psicanálise, mas ele, não é? Por ter demonstrado que nós nem sequer éramos senhores de nós próprios, porque havia uma parte inconsciente que nos comandava. E eu, de repente, estava aqui a pensar, achas que isso também foi de alguma maneira uma machadada no ego cientificista? Nesta crença da ciência que vai resolver os problemas todos? Pode, de certa maneira, dizer dessa forma? Achas que faz sentido? Foi porque ainda, digamos, realmente até aos anos 30, ainda, por exemplo, estava enraizada em muitos matemáticos, e pronto, essa crença, não é, na possibilidade de termos, porque para mim seria um pesadelo, não é, de termos, enfim, um mundo, enfim, completamente formalizado, enfim, matemática. Do ponto de vista... explicado pela matemática. Enfim, eu não me agrada nada isso. Aliás, falando de vacinas, isso agora faz-me pensar noutra coisa. Eu realmente acho que é preciso, temos que ter um espírito crítico muito grande em relação àquilo que dizem as pessoas de ciência. Os cientistas não são muitas vezes pessoas de bem, não é? Como toda a gente, não é? Nós não podemos confiar em tudo o que nos dizem e sobretudo, temos que exercer sempre o nosso espírito crítico em relação aos abusos, digamos, muitas vezes a tendência que as pessoas têm a estar, digamos, a usar conhecimentos que têm, enfim, uma certa direção para depois fazer extrapolações para coisas que não deviam fazer porque é intelectualmente desonesto. E, por exemplo, um livro que eu li há muitos, muitos anos, que também foi uma vacina, foi um livro do Luís Althusser, chamado Olha, engraçado, não estava nada à espera aqui, gente. Filosofia e Filosofia Espontânea dos Cientistas, em que ele arrasava, enfim, o indivíduo era um biólogo, enfim, sim. na altura estava tinha escrito umas coisas, mas toda a crítica que ele faz, do ponto de vista marxista, que ele era um marxista. Há um texto que eu cito muito dele, que é Os Aparelhos Ideológicos do Estado, que é um texto absolutamente fundamental. Mas continua, desculpa. Então, também, por exemplo, foi um livro que me ajudou a me precaver contra a ganhar espírito crítico contra tudo aquilo que tu agora que estás a falar disso, por exemplo, agora nós com esta ideia dos computadores, há todo do meu ponto de vista, um delírio, mas é uma discussão, podemos discutir isto, mas há toda uma ideia, até porque nós estamos os dois ligados ao xadrez e tu também sabes, por exemplo, agora com o aparecimento do último algoritmo do AlphaZero, há todo criou-se novamente esta loucura pelos computadores e esta ideia de que, claro, o computador já nos ultrapassou há muito, isto no xadrez, ok, já não há dúvida nenhuma. No entanto, há esta ideia de que eventualmente poderá transformar-se ter consciência, ter autoconsciência. O que é que tu... quer dizer, tu achas que o Turing te vacinou contra isso? Ou outros autores? Ou o que é que tu pensas sobre isso? Agora estou curioso. Porque há todo este delírio, por exemplo, o Damásio fica absolutamente desesperado e acha que anda tudo doido, e ele tem escrito várias coisas sobre isso, mas isso é o Damásio. E eu concordo com a parte das coisas que ele diz. Mas gostava de te ouvir agora, já agora. Achas que também estás vacinado contra isso? Ou qual é a tua posição em relação a esse assunto? Eu acho que, em teoria, é possível que haja uma emergência de consciência a partir do momento que um sistema se torne suficientemente complexo para o permitir. A emergência da consciência continua a ser um grande mistério. Enfim, pronto, as pessoas falam sobre isso, mas não é algo que nós possamos ainda explicar como é que aconteceu, e muito menos que produzir em laboratório. Agora, não é impossível que possa acontecer espontaneamente a partir do momento que sistemas de inteligência artificial atinjam um determinado grau de complexidade. É um risco
o argumento, assim, dito de uma forma resumida do Damasio, se bem entendi, é que isto é uma coisa bottom-up, isto aqui partiu-se top-down. Pronto, e por isso é que eu critico esta ideia, porque é uma coisa que demorou milhares de anos, ou milhões de anos, aliás, a surgir, e foi uma coisa bottom-up, não é? E pronto, e de repente está-se a partir do top. Eu não sou especialista da matéria, estou a dizer o que li. E agora fiquei curioso em relação àquilo que tu disseste, porque, de certa maneira, também está relacionado com estes excessos e com esta ideia que a matemática, porque isto tem a ver com algoritmos, não é? Pronto, e que eventualmente poderá dar origem a uma. Agora, eu sei que isto é muito discutível, eu tenho discutido isto até muito com um colega meu que eu vou trazer aqui, que é o Miguel Carvalhais. Pronto, até estou ansioso por falar com ele, porque ele gosta muito dessa matéria e temos tido discussões muito salutares e muito interessantes sobre o assunto. Já o convidei, mais cedo ou mais tarde ele também vai fazer isso. Também estou curioso por ouvir as vacinas dele, mas pronto, já que falaste sobre isso, só te quis lançar também, digamos assim, esta provocação, chamemos-lhe assim. Pedro, muito bem, portanto, falaste do Turing, falaste do Althusser, que eu não estava nada à espera. Queres falar de mais alguém que tenha de alguma maneira servido de vacina, que tenha vacinado contra alguma coisa, algum aspecto? Sim, não, há várias coisas em que agora não sei, enfim, falo de mais uma pessoa. Força, estás à vontade, temos tempo, quer dizer, a ideia é fazer uma coisa de volta de 15, 20 minutos, ainda estamos bem dentro do nosso tempo. Bem, olha, uma pessoa que eu gostava de falar, porque pronto, literatura foi muito importante na minha formação da minha personalidade. E provavelmente não houve ninguém que tivesse tanta influência em mim como William Faulkner. Eu descobri o Faulkner muito cedo, ainda estava a estudar no secundário, foi uma paixão. E pronto, que me acompanhou ao longo da vida, embora a maior parte das coisas dele eu realmente li na altura, quando era jovem. Porquê é que o Faulkner foi tão importante para mim? O Faulkner é a minha vacina principal contra o preconceito. Na altura, quando eu descobri o Faulkner, e se me perguntassem qual era um dos sítios mais horríveis do mundo que eu imaginava onde eu pudesse viver, eu certamente falaria no sul dos Estados Unidos. Mas, enfim, não tinha a mínima simpatia por, sobretudo aquele sul profundo, brutal. De repente descubro um autor que me leva, que me introduz nesse mundo e que me faz descobrir toda uma série de coisas. E não foi só a questão da obra dele se situar nesse sul profundo. Enfim, aquilo é o Mississippi, não é Virgínia ou ali o sul elegante, não é da costa leste. Não, é mesmo o sul profundo. Mas não é só de se situar ali. De facto, toda a perspectiva que ele tem, que eu considero que se pode escrever como cubista, de sobrepor a visão que várias pessoas têm do mesmo assunto, na mesma altura, de misturar tempos. Ele no fundo, ele escreve, ele procura reproduzir na escrita dele a forma como nós pensamos. Nós não pensamos cronologicamente, quando pensamos nas coisas, não as submetemos à ordem cronológica, ele faz o mesmo. Tudo isso, na altura, me pareceu brilhante, revolucionário, e, sobretudo, eu fiquei apaixonado por todos aqueles ambientes. Até cheguei a pensar, em certa altura, em estudar para lá, que ainda bem que não foi conhecer, sido um grave erro, como teria, mas, pronto, foi realmente algo que me influenciou muito, e sobretudo por isso, não é? Pronto, eu percebi que com o Faulkner era completamente injusto ser manicaísta com culturas, com a forma de pensar de pessoas, porque pronto, ele é extremamente humano. Todos os personagens dele acabam por ser revestidos dessa humanidade, e a mim parecem interessantes.
Queres nomear algum livro em particular ou os vários livros do Faulkner? Quer dizer, eu acho que só não li um, só me falta ler um dele. Por isso, enfim, agora enfim, do que está, por exemplo, se eu fosse sugerir alguma coisa do que está publicado, é que em Portugal está publicado quase tudo. Mas, bom, para quem, por exemplo, nunca leu Faulkner, não iria recomendar o Som e a Fúria. Som e a Fúria é um grande livro, mas é difícil, porque pronto, é um choque. Logo, tudo aquilo que eu mencionei aparece lá, ainda por cima. A primeira parte é escrita na perspectiva de alguém que tem problemas mentais, claro, que ainda complica mais a coisa. Agora, por exemplo, para quem nunca leu Faulkner, eu, por exemplo, era capaz de recomendar Luz de Agosto, que foi publicado aqui há uns anos, pelo menos, de Livros do Brasil. Era Livros do Brasil, também tinha essa ideia. É. E há um livro que eu gosto muito também, que eu acho brilhante, que é o As I Lay Dying, que eu li numa tradução brasileira, que por acaso era péssima. Como é que se chama? Eu nunca li isso. Enquanto Agonizo. Enquanto Agonizo. Mas eu espero que haja uma tradução melhor, que aquela era muito má. Pronto, mas enfim. Muito bem, Pedro. Olha, estamos a chegar ao fim. Tu já foste dando algumas sugestões. Há um livro que eu agora eu nunca li, confesso, mas que toca bastante a tua área, que agora de repente me lembro, há bocado quando falaste de Godel, que é um livro que se chama Barre, como é que é? Godel, Escher e Barre. Pronto. Leste esse livro? Eu nunca li. Okay. Por acaso, mas pensei que era um. Ok. Porque há bocado falaste, eu nunca li, lembro de Miguel Carvalho estar a ler, lembro perfeitamente, e por acaso nunca o li, a pessoa não consegue ler tudo, é evidente, mas tinha curiosidade. Mas se calhar vou perguntar. Quem tenha lido. Se calhar vou falar ao Miguel. Olha, para concluir, portanto, já foste dando algumas sugestões, nomeadamente livros do Faulkner. Mais algum livro que queiras sugerir, nomeadamente para quem se queira meter nestas áreas, nomeadamente até para, pronto, tu falaste do Turing, falaste do Althusser, pronto, eventualmente depois vou-te pedir que me mandes uma pequena bibliografia para eu acrescentar no final, para ter referências. Há mais algum livro que queiras recomendar, até por causa da questão que estamos a viver atualmente, toda esta pandemia negacionista, antipopulista, eu sei lá, algum reforço que tu queiras recomendar, mais alguma coisa que queiras sugerir? Não, mas algo que tenha a ver digamos, com a minha experiência, as minhas vacinas, ou que tenha a ver com a pandemia? Não, essas são sempre, pronto, tem a ver com as tuas. Há pouco falaste do Faulkner, por exemplo, contra o preconceito, e nós hoje estamos outra vez a viver uma fase em que há muito preconceito, está a vir muito ao de cima. Mas sempre correlacionado com as tuas vacinas. As sugestões são tuas, quer dizer, o que é que tu. Porque eu faço sempre esta pergunta aos meus convidados, porque para dar algum mapa, para dar alguma orientação às pessoas que queiram, aos jovens que nos estão a ouvir, não só jovens, e que queiram. Eu com esta brincadeira já comprei uma série de livros. Eu passo o dia agora a comprar livros, coisas que eu não conhecia e que vou ler, não é? Porque fico entusiasmado com as vacinas que as outras pessoas tomaram. E, portanto, para terminarmos, pedia-te assim algumas sugestões, para além daquelas que deste, ou se quiseres dar, ou relacionado com as tuas vacinas. Olha, uma coisa, enfim, não falei de ninguém português até agora, um indivíduo que eu adoro, é o Oliveira Martins. Ok. Pronto, porque é que foi uma vacina para mim? E porque é que eu acho que é importante o Oliveira Martins hoje, ou lembrá-lo? O Oliveira Martins fez-me descobrir o prazer que a história pode dar quando se aliam, enfim, espírito crítico, uma capacidade enorme de ser inovador. Houve coisas que ele fez que precederam, enfim, em quase um século, os indivíduos franceses da nova história. Tinham um talento enorme para escrever, mas, sobretudo, pronto, o Oliveira Martins
provou que era possível, enfim, escrever com paixão. Enfim, montes de livros dele, sobretudo Portugal Contemporâneo, que é uma coisa absolutamente visceral. É um livro escrito com paixão enorme, um indivíduo que ama o seu país e ao mesmo tempo sente uma irritação profunda com ele. Não consegue disfarçar, mas enfim, consegue harmonizar isso com o espírito crítico, que o espírito crítico é das coisas mais importantes que nós podemos ter. E nesse aspecto, pronto, fazia falta agora um Oliveira Martins para fazer a crónica de tempos. Acho que é uma excelente maneira de nós concluirmos a nossa conversa. Muito obrigado pela tua participação, muito obrigado pela tua partilha. Para mim foi uma surpresa, já não estava contigo há muitos anos, foi também um prazer rever-te. Temos que jogar umas partidas e pôr a conversa em dia. Olha, muito obrigado e até sempre. Fica bem. Grande abraço, Denis. Grande abraço, Pedro.